Os irmãos com a paz do Senhor. Estava dizendo aqui que eu ia cantar, mas eu só vou cantar no final. No final eu vou cantar. Isaías 54, 17, né? 54, 17. Está escrito assim, Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Essa palavra aqui, Deus me deu ontem, quando eu ia para lá, que eu não sabia qual era, aí quando cheguei lá eu ouvi, eu digo, é essa mesmo, é essa palavra. Só que eu não sabia que era hoje, né? Recebi e fiquei aguardando. Jesus, ele cuida. A palavra está aqui, ó. Toda a ferramenta, Tiquito, né? Tiquinho, que preparada contra ti, contra nós, não prosperará. Deus, ele cuida de nós de uma maneira tão grande, tão gostosa, tão poderosa, é tudo de bom. Eu digo isso aí porque no ano mais ou menos de 95, 96, meu irmão estava voltando do trabalho e lá na minha cidade foi conhecida, era a primeira cidade mundial em pousos e decolagens, ou seja, era avião demais, decolando e pousando o tempo todo, e também em mortes, ou seja, os camaradas matavam 6 hoje, já deixava 6 amarrados para amanhã, nunca cessava, era morte demais, muita gente. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundará ou superabunda a graça de Deus. E quanto a isso, depois Deus transformou que até o prefeito, que ele era o chefe de tudo, ele se tornou prefeito. E eu não sei se ele aceitou Jesus, mas toda a decisão do prefeito, ele chamava o pastor, que era o pastor Valdorino na época, chamava o pastor para decidir, para dizer para ele se era correto ele fazer ou não. Ou seja, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? E meu irmão, ele saiu da prefeitura, foi embora para casa. Quando ele saiu da prefeitura, ele passou na frente de um hotel, só parecia do lado, tim, de um lado do outro, balas, e não acertava uma nele, só do lado. E eles matavam por brincadeira, né? Eles matavam brincadeira e estavam brincando, e graças a Deus não acertaram uma. E ele também não correu, porque ele disse, se vão matar, então que acerte, né? Ele nunca foi de correr, até porque o sangue que eu carrego, ele é calmo, só que é muito bruto também. Na reação a gente se espanta. E ele não correu e foi embora. Ou seja, por que não acertou? Ele era servo, ele era fiel a Deus? Não. Mas a mãe dele era. A família dele é fiel a Deus. E aí tem outra promessa de Deus, que eu e minha casa servimos ao Senhor. E se eu aceitar Jesus, Ele vai salvar todos aqueles que eu amo. Então, por esse motivo, também tem um outro importante também, que o filho é quem enterra o pai, não o pai enterra o filho. Por quê? Já imaginou uma pessoa de 60, 70, 80 anos ter que enterrar o filho? Para ele é uma morte. Talvez ele não consiga resistir, como uma mulher que a filha dela morreu, no outro dia ela morreu. Ela não suportou. Porque
o coração está muito fraco, não tem como suportar. Isso só para começar, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Vamos começar com alguém muito conhecido na Bíblia, que sempre a gente ouve a pregação e fala o nome dele, José. José era um jovem, né, seus 16, 17 anos, que a única obrigação dele era ir ver o que os irmãos dele estavam fazendo e voltar, ou levar algo para os irmãos dele, de comida, de alguma coisa que o pai mandava, e ele ia fazer isso. E qual era o plano dos irmãos dele? Matar José, acabar com José. E fizeram de tudo para acabar com José. Só que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E o que foi que aconteceu com José? Ao invés de morrer, se tornou governador, não só do Egito naquela época, porque o Egito era a primeira nação do mundo em tecnologia da época, em arco, que eles atiravam de arco, e em cavalos que ninguém tinha, só os egípcios tinham, né? Era um exército poderoso. E foi se tornar governador do Egito, que, por incrível que pareça, governou o mundo, que não era como hoje, né? A população era pequena, e governou o mundo na época, todo mundo. Passando de José, vamos para outro. Gideão malhava trigo no lagar, era oprimido. Por que não malhava trigo no galpão, na roça onde ele estava? Porque onde ele malhava, onde eles espremiam a uva para fazer vinho, era escondido dos filisteus, dos midianitas, né? Das nações que rodeavam ele. E lá onde estava o trigo, onde estava o produto que era para colocar vinho, estava o trigo, estava escondido para não roubarem deles, né? Roubarem escondido, é roubar na cara mesmo, chegar aí, pegar e levar. E eles não podiam fazer nada, porque era um povo que não tinha armamento de guerra, não conseguia resistir, porque o exército do inimigo era maior do que o exército deles. E Deus chama ele, o anjo aparece para ele e diz assim: o Senhor é contigo. Ele olha para um lado e para o outro, mas é comigo mesmo que ele está falando? Porque se é comigo, por que meu inimigo está me oprimindo? Por que nós somos povos escravizados? Ele disse: eu quero ter uma prova se o Senhor é comigo. Colocou, ó, se o Senhor é comigo, eu vou colocar um algodão aqui, vai amanhecer todo molhado, e no copo que está ao lado não vai ter um pingo de água. O algodão no outro dia estava todo ensopado, todo molhado, e no copo não tinha, estava seco, estava um deserto no copo, de seco. Ele disse: não, mas eu quero saber mais. Eu quero que no copo amanheça todo cheio de água, mas no algodão amanheça seco. E quando foi ver, no copo tinha água, o algodão estava seco. Ele disse: não, então o Senhor é comigo mesmo. E foi para a guerra. E o inimigo que estava guerreando contra ele, que era um exército gigante, o exército do inimigo estava guerreando contra Israel, que era o mínimo de poucos soldados. Só 300 homens foi o suficiente para acabar com todo aquele exército. Quando eles viram o Gideão vindo, descendo, eles disseram, no olho dele estava um fantasma. Eles disseram: não, eles vão nos pegar. Para eles nos pegar, vamos fazer o seguinte: eu te mato e tu me mata, para a gente escapar deles, senão eles vão matar a gente. E aí foi, cada um furava o outro, se furando. Quando eles chegaram lá embaixo, não tinha mais ninguém, estava tudo morto, acabou. Por quê? Porque Deus diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Vamos para Mardoqueu. É uma história interessante, Mardoqueu, porque eram
escravos de um outro país e não podiam falar nada, porque estavam em país estranho, não tinha nada favorável a eles. Até a filha de Mardoqueu casou-se com o rei e para não se passar por judia, mudou o nome, né, para Esther. Radassa, Esther. Esther, nome assírio. Radassa, nome hebraico, nome de judeu. E aí casou-se com ele. E Amã, o plano de Amã era acabar com Mardoqueu. O que foi que ele fez? Ele construiu uma catapulta grande, né? Não catapulta, mas uma parte grande como essa antena, não tão alto quanto a antena, uns 3 metros de altura, e colocou uma corda e alegre: vou matar Mardoqueu, vou acabar com ele, na presença de todos, para todos verem que eu tenho poder. Era o homem, se o rei fosse embora, ele que dominava, era ele que era o rei na época. Se o rei tivesse que sair, ele assumiria o trono, aguardando a ordem do rei. Era assim que funcionava. Até o anel, que era o anel que selava as ordens reais, até isso Amã tinha. Era Amã que dava as ordens. O rei somente dizia: pode fazer, e ele assinava. Mas quando ele se propôs em acabar com Mardoqueu, aí Deus disse: agora sou eu que vou agir, porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E Amã todo alegre: vou matar ele, hoje eu vou matar ele. E a rainha diz que queria um almoço, uma reunião, mas um almoço para conversar com o rei. E aí o rei dá esse espaço para ela conversar com ele, porque naquele tempo não é como hoje, que a mulher entra e sai da presença do marido. Não, ela tinha o dia e a hora para entrar. Se não entrasse na hora certa, ela poderia morrer, porque se ele virasse a espada, o dedo para baixo, ela estava morta. Se dissesse: não, tá, pode deixar, ela falaria com ele. E ela entrou para falar com ele: Senhor, meu rei, eu quero falar com o senhor, quero uma reunião. O senhor e Amã, vamos para essa reunião? Ele disse: vamos, então vamos conversar. Foram conversar com ele. E ela disse: por que tentam matar a tua esposa e tu não fazes nada? Tu fica feliz e assina a lei para matar a tua esposa. Ele disse: como? Eu não assinei lei para matar nenhuma esposa minha. Não era só uma que ele tinha, eram várias. Aí ele disse: mas tem uma lei que vai me matar. E qual é essa lei? A lei que vai matar todos os judeus. Aí ele disse: como é que é todos os judeus? Eu sou judia. Eu sou judia. Então eu vou morrer. Aí na mesma hora ele voltou atrás. E aí aonde Amã, que queria matar o rei, ficou na forca e disse: agora pegou para mim. Agora ficou difícil para mim. Porque quando eles pegaram Amã, que deu ordem a matar todos os judeus, o soldado disse assim: olha, ele mandou construir uma forca, tá na frente da casa dele, tá lá, olha lá. Olhou e tava lá a forca. E disse: então enforca ele e toda a sua família, não vai sobreviver ninguém. E aí Amã, que estava com plano de matar Mardoqueu, foi morto na sua própria arma, porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Bora um pouquinho mais à frente. Sadraque, Mesaque, Abdinego. O plano era matar, era que todos os crentes, aí vai mais profundo, porque nessa parte hoje nós temos crentes que se curvam a um Deus estranho. Eu conto isso porque aconteceu comigo.
Quando chegou em mim, eu digo, não tem nada a ver, leva você pra lá, não tem nada a ver com isso aí não, pode levar para lá. Aí você, tá bom, levaram. E os crentes ficaram tudo olhando. Como é que ele rejeitou? Eu não tenho parte com isso. Simples assim. Eles disseram, vai, para eles, se não dobrar o joelho, vai morrer. Ele disse, esse joelho aqui só se dobra para um, para o outro não. Só para um ele se dobra. Para quem? Para o meu Deus. Mas tem que dobrar, vamos tocar. Se não dobrar, vai morrer. Vai para a fornalha. Tocaram. Eles continuaram de pé. Quando continuaram de pé, o rei disse, imperador na época, porque o império era grande, era muito grande o império dele. Ele chegava num país, eu não gosto de ti, dominava o país, pronto, era dele. Ele governava, o poder dele era muito forte. Por isso que no sonho de Daniel, a cabeça era de ouro, porque alguém que pensava, alguém inteligente, alguém que tinha visão de muitas coisas, alguém muito importante. Aí tocaram as trombetas, eles não se curvaram. O rei disse, aquece a fornalha 7 vezes mais. Pode aquecer. Aqueceram ela 7 vezes mais. Bota eles lá dentro, pegaram os soldados, mandaram os soldados levar eles lá para colocar dentro da fornalha. Os soldados morreram antes de chegar na porta da fornalha. Os soldados morreram e eles entraram na fornalha. Entraram. E o rei olhou e não viu 3. Eram 3 que era para estar lá dentro, mas viu 4. E olhou e disse assim, mas aquele é semelhante ao filho dos deuses. Olha só como ele é reconhecido, como é conhecido o nosso Deus, né? Aí tira, sai daí. Não, se fosse eu, disse, não, vem aqui conversar com a gente também, vem participar da reunião aqui dentro, tá bom, o clima tá gostoso, né? Não, vem aqui. E ele, a partir desse momento, ele se curvou e disse, nem uma oração ou súplica se fará, a não ser a esse Deus que livra os seus filhos da fornalha, porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Vou um pouquinho para cima, só um pouquinho. Chega a Daniel, aquele a quem Deus manda o anjo mensageiro, né? Gabriel, chegar com ele e dizer assim, homem muito amado. Já imaginou se Deus chegasse para mim, tu és muito amado? Eu acho que eu ia me derreter todinho. Eu não ia conseguir mais nem andar, né? Porque alguém do céu falando isso aí para ti é muito forte, né? Alguém que é conhecido por Deus, alguém que diz assim, Senhor, eu quero isso aqui. Aí Deus diz, ele quer, leva para ele. Porque a Bíblia diz que quando Daniel orou a primeira vez, Deus ouviu e respondeu. Mas a guerra ficou para Daniel receber 21 dias. Durante 21 dias o anjo queria passar e não podia. Não podia. Porque ele não era anjo de guerra, ele era anjo mensageiro. Aí os seus companheiros inteligentes, né, os magos, alguém que tinha muitas faculdades na cabeça, eles ficaram sabendo que a vontade do rei era colocar um dos seus ministros como principal ministro, aquele que iria mandar em todos os ministros, ou seja, em todos os reinos que eles dominavam. Todos os reinos seriam governados por um. O rei só ia dizer o que queria e ele seria o executor da vontade do rei. Quando eles ficaram sabendo, eram seus principais ministros, disseram, não, a vontade dele é colocar Daniel, porque essa era a vontade do rei, colocar Daniel. Eles não vão fazer alguma coisa, tem que tirar ele, para ele escolher um de nós, porque se ele colocar Daniel, Daniel é judeu, e um escravo vai mandar em nós? Nós somos da Pérsia, nós somos
da Síria, nós somos alguém importante. Ele é um escravo. Ele não pode dominar sobre nós. Aí eu já sei como. Todo dia ele ora. E tem uma janela que é aberta do lado da cidade dele, de Jerusalém. E ele ora para lá, para aquela cidade. Então vamos executar uma lei assinada pelo rei e ele vai morrer. Então vamos fazer isso. Fizeram com o rei: Senhor, se alguém fizer uma oração a qualquer Deus, que essa pessoa seja jogada aos leões, porque durante todo o ano tem para adorar, mas pelo menos um dia ele só adore a ti, só a ti, que é o nosso rei, o nosso magnânimo, o nosso Deus. E Daniel sabe disso, sabe, ele está de acordo. Tá, então assinou e colocou o anel dele, virou lei. Aí quando eles chegam na hora exata, 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, disse: olha, tá orando, ó, bora lá. Chegaram, pegaram Daniel, tava orando, falando com Deus. Leva ele para lá com o rei. Levaram com o rei. Senhor, o Senhor disse que se alguém fizesse uma oração a qualquer Deus, seria punido? Iria para a cova dos leões? Sim, falei. Olha aqui, ó, tem Daniel. Daniel, quando fala isso, a Bíblia diz que o coração do rei se amargurou quando disseram Daniel, porque o rei amava Daniel. Os servos de Deus têm história. Servo fiel, obediente, tem história. Ele ficou agoniado. A Bíblia diz que ele perdeu o sono. Dispensou tocador de flauta, tocador, todo tipo de tocador, dispensou. Os músicos que tocavam para dormir, dispensou todo mundo, porque ele perdeu o sono, que Daniel ia morrer. Jogaram Daniel na cova dos leões, mas Daniel não morreu, porque Deus estava com Daniel. E o que foi que aconteceu? No outro dia de manhã cedinho, o rei foi para a porta da cova, da caverna. Na porta da cova, ele gritou: Daniel, dar-se-ia que o Senhor teria te livrado das garras dos leões? E achava que ninguém ia responder. Daniel estaria morto. Mas ele dizia: sim, meu rei. Quando ele disse sim, ele abre a porta, tira ele lá de dentro. Tirou Daniel lá de dentro. O rei olhou para aqueles homens e disse: agora joga eles lá dentro, todos eles, não vai ficar um. A Bíblia diz que antes que os pés deles tocassem no chão, eles foram despedaçados. Porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Isso Deus tem para o seu povo, para a sua igreja. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Não é Deus que vai condenar ela, não, é tu. Tem certas situações, eu já falei, já repeti várias vezes aqui para o pastor, repetindo também para a igreja, que tem situações que a pessoa está doente, está sofrendo, e aí o nosso desejo, o que está em nós, é forte para orar pela pessoa. Dizer assim: eu vou orar por ela, vamos entrar em campanha de oração para Deus atender o pedido dela, para Deus curar ela. Só que neste caso, primeiro eu pergunto para Deus: Senhor, é para orar por essa pessoa? Eu não sei o que ele fez. Tiquinho, a menor pessoa daqui, que tem aqui, a menos importante,
Não sei se é eu, não sei se é a irmã, não sei se é o pastor, não sei se é o meu irmão, não sei se é a Railene, não sei se é o Tiquinho, se é a Letícia, se é a Ana, se é o João, não sei quem é. A menor pessoa daqui. Se eu me levantar contra ela, quem é que vai apanhar? Eu? Vai que ela tem uma intimidade maior com Deus do que eu. Ela vai apanhar. Eu vou apanhar. Porque estou brigando com um crente. Eu não conheço a intimidade de nenhum crente. Se eu não conheço a intimidade de nenhum crente, é crente, tá bom, baixo a cabeça e vou embora. Não brigo, não reclamo, não falo nada. Porque ele tem um Deus que é grande, é poderoso. Tem muitas pessoas sofrendo aqui porque brigam com o pastor, com crentes, com pessoas que não é para brigar. Se levantam contra quem não é para brigar. Se levantar contra essas pessoas, vai sofrer. Toda língua que se levantar contra nós, a Bíblia diz que nós as condenaremos. Somos nós quem vamos condenar ele. Tem pessoas que tem pontos, tudo, aluga, aí depois briga com o rapaz que tá no ponto. E a pessoa sai do ponto e diz assim: nunca mais tu vai alugar para ninguém. Tem pontos aqui assim que a gente não sabe, não entende. Ponto bom, bem localizado, mas tá fechado. Ninguém aluga. Ninguém sabe por quê. Se levantou contra um servo de Deus. Se for igreja, até que vai, porque Deus está de acordo com a igreja. Mas nem igreja tem. Tá fechado. Porque brigaram, se levantaram contra o servo do Senhor. O servo do Senhor, o menor servo do Senhor aqui é muito maior do que qualquer pessoa nesse mundo. Qualquer pessoa. É a herança. É a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Deus que cuida, que nos guarda, Ele nos livra de qualquer pessoa que trame algo contra nós, como nos livra de línguas. Eita lugarzinho que as pessoas falam, acrescentam muito. Nem aconteceu, eles já estão falando, já deram até o final da história. Nem aconteceu e eles já falaram tudo. E mais um pouco. Mas Deus é quem cuida dos seus filhos. Deus cuida de todos nós. Guarda todos nós. E nos livra de todo o pecado. Nos livra de todo pecado. Quando eu oro, sempre no final do culto, eu sempre peço: Senhor, nos leve em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário, do homem violento e das pestes do inimigo contra nossas vidas. Porque é uma proteção para toda a igreja. Toda a igreja está protegida. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Olha só o que Deus colocou para guardar o povo dele. Os anjos do Senhor. Quando eu ia do culto para casa, lá no Pará, eu trabalhava na como é que se diz assim, na área da música. Não cantava, não fazia nada, eu só organizava o som, sonoplastia do som da igreja. E tinha culto em outro lugar, a gente levava o som todinho para lá. Terminava o culto, a gente tirava de lá e levava para a igreja. E quando nós íamos para casa, depois que terminava de levar para a igreja, era 2, 3 horas da manhã. E minha cidade é aquela cidadezinha boa que eu falei, violenta. E eu sempre dizia: Ana, cuida dela para não cair. E sempre eu dizia: Senhor,
eu vou para casa agora. Cada passo que eu der, que saia uma chama de fogo que no meu diâmetro seja de 50 metros, para frente e para trás, para um lado e para o outro, seja de 50 metros, e queime todo tipo de coisa ruim, de inimigo, de sei lá, de quem for, que venha contra, que esteja me esperando no caminho. E ia embora para casa andando. Distância que eu acho que dava umas 2 vezes daqui para o aeroporto. Eu ia embora andando. Chegava em casa, deitava, ia dormir. Deus me levava em paz e me retornava em casa em paz, guardando, me livrando. Eu sempre pedi para Deus nos livrar. Eu sei muita coisa que tem acontecido na minha vida hoje, eu já sei. Deus tem me mostrado e me dito. Uma das confirmações, irmão Tiquinho, Germano, Tiquito, Germano, é hoje eu estar aqui. Eu sei porque eu estou aqui. Agora eu sei. E digo a vocês, Deus ainda vai trabalhar muito, vai fazer muita coisa importante nessa cidade. E vai deixar muita gente de boca aberta. Que é esse? Que lugarzinho é esse? É o lugar que Deus escolheu para trabalhar. É onde Ele vai trabalhar. Temos que buscar sabedoria de Deus. Só vem de Deus sabedoria. E conhecimento, procurar estudar. Qualquer estudo que seja, mas que nós possamos a ter conhecimento. Para sabermos agir na hora certa. Para não agirmos, como diz a minha irmã no Pará, né, de supetão. Para agirmos corretamente e fazer aquilo que Deus quer que façamos. E aí nós vamos entender por que Ele nos trouxe para cá. E muito mais vamos ficar sabendo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Agora eu vou cantar um hino para encerrar